Olá, pessoal! Continuando as nossas aulas de história, certo? Nós vamos continuar trabalhando o conteúdo da aula passada. Que seria os primeiros habitantes do Brasil, nas páginas 60 a 63 do livro de História. Inicialmente eu trouxe para vocês uma imagem que representa um mapa, certo? O mapa do Brasil. Esse é um dos mapas mais recentes. O site que eu peguei essas informações, ele é um site educativo, porém ele é baseado nas informações que o IBGE propõe, certo? As pesquisas que o IBGE faz, a sua própria localização, e aí esse site pegou essas informações e construiu esse mapa, ok? Nele estão divididas as principais tribos, as principais etnias, as principais nações dos índios dentro do território brasileiro, ok? Percebam aí todo o traçado do mapa, né? Essa linhazinha verde que tem todo o contorno representa todo o território brasileiro, certo? E aí todos esses nomes representam nomes de tribos, nações indígenas, todas dentro do território brasileiro. Então, de uma forma histórica, vamos só recapitular um pouquinho, né? Quando os europeus, os portugueses, na sua maioria, chegam ao território brasileiro, né? No ano de 1500 aproximadamente, eles avistam, né, uma grande imensidão de terra. Eles chegam pela parte litorânea do Brasil, ou seja, pela parte das águas, até mesmo porque eles vinham nos navios, certo? E aí eles se deparam com várias pessoas que já viviam no Brasil. E essas pessoas são os nativos, né, que a gente chama, nativos porque já viviam nessas terras, que são os indígenas, né? Por isso que dizer que o termo descobrimento do Brasil é errado é uma das coisas que a gente tem que sempre rever e acreditar. Não podemos dizer que o Brasil foi descoberto por portugueses, por europeus, de uma forma geral, quando já existiam pessoas. Então, os índios, os nativos daquela época, eles são os donos da terra. Eles são as pessoas que habitavam o lugar. Então, essa terra já havia sido descoberta, certo? E de 1500 para cá, houveram várias mudanças, nome das tribos, a própria habitação de cada uma dessas tribos, certo? Muita coisa mudou, mas o que não mudou são esses traços indígenas pertencentes na cultura brasileira, certo? Algumas tribos hoje, elas ainda tentam viver da mesma forma como os índios viviam nas suas eras iniciais, vivendo nas florestas, morando nas suas ocas, vivendo da caça e da pesca, com as suas vestimentas tradicionais. Outras, no mundo mais atual, eles vivem usando as roupas que a sociedade comum usa, né? Vivendo em casas feitas de cimento e tijolos, por exemplo, vivem nas grandes cidades. Tudo é de acordo com o motivo, com o objetivo de vida de cada um, certo? Então, inicialmente, e a gente pode trazer para os dias atuais, porque existem tribos que ainda vivem dessa mesma forma, a gente diz que, de uma forma geral, os índios possuíam e criavam os seus próprios utensílios. O que são esses utensílios? São elementos que eles vão criar, objetos, para viver a sua vida. Então, de uma forma geral, eles criavam os tecidos a partir do algodão, né, principalmente para criar suas redes para dormir, as flechas e os arcos como um instrumento principal, como uma arma principal das suas caças, mas a gente sabe que não é o único. As canoas, que serviam como um elemento de transporte para ele nas águas dos rios, e os instrumentos musicais, entre outros elementos criados pelos indígenas. Essas são duas figuras que representam o arco e a flecha na primeira, e o segundo representando uma canoa criada e utilizada pelos indígenas. Dentro de cada tribo indígena, dentro de cada nação, a gente diz que tanto em 1500 e nessa evolução, eles representam as suas localizações como aldeias, né? Seriam a forma de representar as suas construções das casas e onde aquele grupo, onde aquela tribo está vivendo.
E dentro de todos esses índios de uma determinada tribo, na sua determinada aldeia, a gente diz que eles têm um líder. Esse líder seria um líder político, seria um líder social, certo? E ele é chamado, dentro das tribos indígenas, de Morubixaba, ou cacique. Né? Vamos utilizar a palavra cacique porque é uma que a gente costuma ouvir mais. E ele é esse representante, tido como um chefe religioso. Ele exerce poder sobre os demais da tribo, ou seja, a palavra final é dele. Se alguém estiver doente na tribo, vai recorrer aos cuidados do chefe. Se tiver algum combate com outra tribo, vão recorrer aos pedidos, às orientações desse chefe da tribo. Por quê? Porque dentro de cada uma dessas tribos, independente dos seus traços culturais, eles vão ter esse chefe da aldeia e eles acreditam que o cacique, ele é uma pessoa que tem poderes mágicos, poderes sobrenaturais. Ele tem uma ligação muito forte com a natureza, ele tem uma ligação muito forte com elementos como o solo, como a água, por exemplo. Então, ele é tido como uma divindade, como uma pessoa sagrada, certo? Onde a ideia, ela é suprema, ele pode ditar as leis, tudo o que ele disser tem que ser obedecido dentro da aldeia, ok? Na antiguidade e nas tribos tradicionais que ainda tentam seguir esses costumes, tem uma certa divisão. Cada uma, pessoal, lembrando, cada uma das tribos tem as suas próprias características. O que a gente está tratando aqui é de uma forma geral, certo? Então, de uma forma geral, tem uma certa divisão entre as mulheres e os homens dentro da tribo. Que divisão é essa? Divisão dos seus afazeres. Os homens são responsáveis por caçar, por pescar, fabricar as armas como o arco e a flecha, por exemplo, fabricar os instrumentos como as canoas, algum instrumento musical que seja utilizado, construir algum plano para dominar alguma tribo, por exemplo, algum plano de defesa dessa própria tribo. Eles também treinam as crianças com relação ao caçar, ao pescar, ok? Então, de uma forma geral, os homens eles buscam a alimentação e eles organizam de uma forma mais física e protetora a tribo. As mulheres, elas fazem os tecidos a partir do algodão, elas fazem o artesanato, né, com base na argila. A argila é um solo, um tipo de solo, que a gente diz que é construído com base na cerâmica. Esses potezinhos aí desse exemplo seria um dos exemplos de instrumentos criados com base na argila, feito por mulheres nas tribos, né? Elas também fazem utensílios da vestimenta, usando penas, por exemplo. A questão das pinturas, elas participam na colheita das frutas, por exemplo, das flores para fazer a tintura. A preparação dos alimentos, ou seja, o que os homens caçam, o que os homens pescam, né? O preparamento de toda a alimentação, ela é colocada pelas mulheres, assim como a criação das crianças. E todos os cuidados com relação às moradias. A música e a dança é um traço muito forte de todas as tribos indígenas, independente das suas características particulares. Eles veem essa necessidade de cantar, de dançar, numa forma de festejar. Algumas tribos também festejam, dançando e cantando em alguns rituais. Por quê? Porque para eles tem uma ligação muito maior, eles se expressam muito mais. Então, as danças guerreiras são chamadas de poracés. O que são essas danças guerreiras? Quando eles conquistam uma tribo rival, quando eles vão atacar alguma tribo rival, quando vencem algum inimigo qualquer que tente tomar as terras ou tomar de alguma forma o poder desses indígenas. Então, eles realizam danças antes das batalhas, eles realizam danças depois das batalhas, dependendo do resultado que essa batalha seguiu. Eles realizam as danças, cantam músicas em comemorações como casamentos, por exemplo. Fazem cerimônias ou rituais para enterro de algum morador da tribo ou quando se unem a uma tribo rival. Então percebam que a cada acontecimento nas tribos, de uma forma geral, eles têm uma forma de festejar. Pode ser um evento triste, pode ser um evento alegre, mas a música, a dança são elementos que têm uma forte ligação com os índios. Essas imagens representariam essa primeira
Ela se assemelha a um ritual, a uma preparação antes de uma batalha, se assemelha a um ritual de agradecimento. Eles agradecem sim pelo alimento, eles agradecem pela vida, eles agradecem quando nasce alguma criança na tribo, né? A segunda imagem representaria um momento que eles estão realizando essa dança. As pinturas e os enfeites são algo também bastante presente em todas as tribos indígenas, né? A pintura, como eu falei anteriormente, ela é relacionada e tem a sua base de flores, de frutos, certo? Eles dissolvem, muitas vezes eles unem esses elementos a um pouco de água e fazem essas pinturas no corpo. Para eles, cada pintura, cada cor que é traçada no corpo tem um significado. Para vocês terem uma ideia, existem tribos, por exemplo, quando vai ter um ritual de casamento, eles retiram, né, a menina, a mulher que vai casar, isolam numa oca, na moradia deles, isolam o rapaz que vai casar também. E cada um tem a sua preparação. A menina vai ter um tipo de pintura no corpo, o homem vai ter um tipo de pintura no corpo, nos braços, no rosto, certo? Os enfeites são elementos presentes. A maioria das tribos brasileiras gostam dos enfeites coloridos. Qual é a base desses enfeites? As penas, né? As linhas e os tecidos com base no algodão, mas sempre colorindo. O cocar, por exemplo, que é esse enfeite colocado na cabeça dos índios, ele é um dos enfeites tradicionais indígenas. Atualmente no Brasil ou no Brasil atualmente. Quando a gente fala isso, mais uma vez recordando, são os dados mais recentes com relação à divisão e à localização dos indígenas no Brasil, certo? Lembrando, pessoal, que esses dados são baseados nas informações do IBGE. Surpreendentemente, existem 220 etnias e tribos indígenas no Brasil. Quando a gente fala de etnias, a gente tem que esquecer sempre a palavra raça. Raça indígena ou raça humana. A palavra raça, ela se remete de uma certa forma a um preconceito. Então, hoje a gente não diz mais raça, a gente diz etnias. E existem aproximadamente, resistindo a cada mudança, né? A cada mudança com relação à cultura, a mudança com relação aos climas, essa persistência, a gente tem 220 etnias registradas como povo indígena no Brasil. É uma herança riquíssima que representa a origem dos primeiros povos do Brasil, que até hoje seguem preservando sua cultura e as tradições. Então, a gente vê que ainda existem hoje em dia 220 tribos aproximadamente de indígenas para a gente, é uma riqueza muito grande. Nossa, professora, riqueza por quê? Eles são pessoas como a gente que vive em sociedade, por exemplo, aquelas tribos que vivem tradicionalmente. Mas percebam que eles estão trazendo consigo uma cultura original, uma cultura dos nativos, que querendo ou não, está enraizado em cada um de nós. É a nossa cultura brasileira, nós temos uma essência indígena. Então você vê hoje uma tribo que segue exatamente os costumes de quando acontecia em 1500, caçando, pescando, usando essas vestimentas, né, com esses rituais de dança, de canto, usando a sua própria língua materna, a sua língua indígena. Isso é uma riqueza muito grande para a gente. Representa a nossa cultura de uma forma mais enraizada. E hoje a gente diz que dentro dessas 220 etnias aproximadamente, se destacam as 10 maiores etnias, as 10 maiores tribos indígenas, que totalizam aproximadamente, pessoal, 211 mil pessoas, ou seja, 211 mil indígenas, né? Isso quando a gente fala nas pessoas que tentam viver nos costumes e como acontecia antigamente, né? Aí vocês vão ver essa lista do 1 até o 10, que seriam essa classificação das 10 principais tribos: Guarani, Ticuna, Caingangue, Macuxe, Terena, Guajajara, Yanomami, Chavante, Pataxó, Potiguara. Além dessas 10, pessoal, existem outras tribos, mas essas 10 se destacam muito mais, tanto pela quantidade de pessoas,
tanto pela quantidade dos costumes que elas vão tentando trazer ao longo dos anos, certo? Lembrando que de todas essas 10, 2 se destacam bastante. A número 1, que é a Guarani, e a número 7, que é a Yanomami. Atualmente, hoje, no território brasileiro, a gente tem uma divisão muito grande. Em todos os estados, né, em todas as regiões brasileiras, a gente tem essa presença e a gente pode encontrar os indígenas. Isso, quando eu falo que a gente pode encontrar, todos nós temos traços indígenas. Mas eu estou falando com relação às pessoas que seguem os traços, que seguem aquelas culturas tradicionais das tribos iniciais. De todas elas, a região norte hoje, principalmente no estado do Amazonas, a gente diz que tem uma presença, que tem uma concentração muito maior do que qualquer outra parte do Brasil, com relação à presença dos indígenas. Como eu falei, os Yanomamis, né, eles se destacam também com relação a essas tribos, a sua presença, a sua quantidade. Para os Yanomamis, a terra, a floresta, não é um mero espaço de exploração econômica, ou seja, para caçar, para pescar, para tirar madeira para construir os seus armamentos, por exemplo. Trata-se também de uma entidade viva. Os Yanomamis, pessoal, eles são uma tribo, eles são uma etnia que eles têm uma relação muito forte com a natureza, muito forte mesmo, certo? Com o solo, com a água, com os animais, com os frutos. Eles agradecem o que comem, eles agradecem o que eles plantam. Os rituais são voltados, por exemplo, existem algumas partes das etnias Yanomamis que eles fazem rituais dentro das estações do ano, certo? Essa é uma tribo que ela está dividida em toda a América do Sul. O que é a América do Sul? É onde o Brasil se encontra, por exemplo. É uma parte do continente onde a gente vive. Os Yanomamis, eles não vivem só no Brasil, não. Boa parte dos Yanomamis vivem na Argentina, vivem na Venezuela, certo? Mas hoje, ela é uma das tribos que tem uma grande frequência, uma grande concentração nas terras brasileiras, precisamente no estado do Amazonas, na região norte. Essa seria uma imagem, pessoal. Essa imagem ela foi tirada em 2007. Né? De lá para cá já teve algumas evoluções, mas eles resistem, eles ainda predominam esse espaço, ok? Mas hoje essa área ao redor ela está um pouquinho diferenciada, né? Eles abrigaram um pouco mais essa área, desses terrenos, desmataram um pouquinho, isso dentro da floresta amazônica, porque esse povo Yanomami, o que eles priorizam é viver dentro das florestas, dentro das matas, certo? Eles são um povo, eles são uma cultura que eles são cuidadas, que eles são observadas por um órgão chamado FUNAI. O FUNAI é uma fundação que protege todos os indígenas, criando as leis, cobrando essas leis de proteção, tentando fazer uma divisão com relação ao território para ter uma moradia para cada indígena, né, o seu pedaço de terra. E os Yanomamis, eles são um povo, eles são uma tribo que tem uma conquista. Os Yanomamis hoje, eles têm terrenos, eles têm terras que são colocadas com o nome de terra do povo Yanomami, uma divisão territorial para eles, certo? Então, essa primeira imagem representa uma de suas tribos dentro da região norte, precisamente no estado do Amazonas, certo? Do Amazonas, perdão. E aí do lado a gente tem esse mapa das regiões brasileiras, só para a gente localizar a região norte. Esse traçado todo na cor verde, que representa toda a área da região norte. Lembrando que, quando uma tribo indígena ela tenta viver com seus costumes tradicionais, ela vai querer viver ao lado da natureza. Ela vai querer viver próximo das árvores, próximo das águas. E a região norte, a gente sabe que é a região do Brasil que tem a concentração da floresta amazônica. Então, é o lugar propício, onde o indígena nativo, ele sente uma relação muito maior com a natureza. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Não deixem de ler o conteúdo do livro. Não deixem de ler cada um dos tópicos dos slides ao estarem ouvindo a explicação. Eu peço perdão nesse vídeo, dessa aula de hoje, por eu ter me atropelado um pouquinho com as palavras, certo?
Mas de forma geral, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido, beleza?